O estágio final da rejeição de nosso Senhor Jesus pela cristandade ainda não foi alcançada. Isso será visto nas boas-vindas que serão concedidas à obra-prima do enganador, Satanás, o falso Cristo. Ele é a besta que sobe da terra e surge em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, para completar a trindade satânica. A besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que sobe do mar, é o grande administrador político que executa os desígnios do grande dragão vermelho, do capítulo 12 de Apocalipse, versículo 3, mas é necessário um representante religioso para preencher este quadro. Esta segunda besta é mencionada como falso profeta no capítulo 19, versículo 20, e no capítulo 20, versículo 10 de Apocalipse. Ao contrário da primeira besta, ela emerge da terra, não do mar. Isso leva à conclusão de que ela aparecerá depois que as coisas se estabilizarem no novo império. É extremamente provável que sua cooperação com o príncipe romano resulte da proteção dada e dos favores concedidos por essa fonte. Na descrição, essa grande personalidade revela um caráter duplo. Ele é semelhante ao cordeiro e semelhante ao dragão. As qualidades semelhantes ao cordeiro são calculadas para enganar e dar-lhe um lugar entre os inclinados à religião. A voz de dragão indica o verdadeiro personagem por trás da máscara. Seus pronunciamentos terão toda a força e maldade que são nativas da antiga serpente, o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Isso está no capítulo 12, versículo 9 de Apocalipse. Visto que este segundo líder é indubitavelmente o anticristo, pode-se perceber que seu reino de poder não se limitará à Palestina, embora exercida de lá, mas influenciará fortemente todo o Império Romano. Leia o versículo 12 de Apocalipse capítulo 13. Os dois chifres da besta, semelhante ao cordeiro, podem muito bem representar sua autoridade ou influência real e profética. Os judeus pedem um sinal. Nós lemos isto em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. É uma verdade que terá um estranho cumprimento naquele tempo de engano quase universal. Quando nosso Senhor Jesus foi rejeitado por este povo, ele chamou a atenção para as credenciais inconfundíveis que o Pai lhe havia dado. Estes foram o testemunho de João Batista e do próprio Pai, e também as Sagradas Escrituras e as obras que o Pai lhe deu para fazer. Isso está registrado em João capítulo 5, do versículo 31 a 43. Assim podemos entender a forte condenação de Cristo aos hipócritas de Mateus capítulo 16, do versículo 1 ao 4, que apesar desse testemunho substanciado, eles pediam mais um sinal. Atestado por muitos sinais, eles não teriam nada dele. Se ele tivesse vindo em seu próprio nome, isso é, como um espírito afirmativo, eles o teriam recebido. Mas foi essa mesma atitude de meiga dependência do Pai, sempre presente nele, que mais parecia despertar sua amarga animosidade. Ou seja, eles não tinham prazer em Cristo. Ele era a pedra que os construtores rejeitaram nos seus dias. Eles estavam fazendo uma obra, eles diziam que estavam fazendo uma obra para Deus, mas da qual Cristo, que era uma pedra vinda de Deus, nesta construção ele não tinha lugar. A descoberta de Cristo sobre isto revela sua inconsistência básica. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Este ataque enganador produzirá todas as provas que o raciocínio natural exige, pois a sua vinda será de acordo com a energia do adversário
com poder e sinal e prodígio de falsidade. É isto que diz a vinda desse anticristo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Sua capacidade de trazer fogo do céu e principalmente seu sucesso em fazer uma imagem para a primeira besta e dar-lhe fôlego e fazê-la falar, como temos em Apocalipse capítulo 13, versículo 15, serão tremendas ajudas para estabelecê-lo como Cristo nas mentes das pessoas. O clímax do engano blasfemo, será alcançado quando, no templo recém-construído em Jerusalém, o homem do pecado se sentar no lugar santo, exigindo o reconhecimento da divindade, exigindo adoração como Deus. Isso trará o cumprimento final da predição de Daniel sobre a abominação da desolação, Daniel capítulo 9, versículo 27, e também concordando com o Senhor Jesus em Mateus capítulo 15, versículo 2, Mateus capítulo 24, versículo 15, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Torna-se cada vez mais fácil ver em nossos dias como esse grande líder religioso criará uma cortina comercial atrás da qual somente os negócios serão realizados. O que é obscuro é que o líder religioso e não o político deve ser o único a iniciar tal mercado. Sugiro que isso tenha uma conexão eclesiástica e que a marca da besta, que será exigida para fins de comércio, terá uma relação definida com a decisão da falsa Igreja Unida, que dirigirá a religião do império. Apesar de eu não me juntar às fileiras daqueles que fizeram conjectura tola sobre o significado e o número da besta, eu diria que o número 6 na aritmética espiritual é conhecido como o mais alto da realização do homem. Você pode conferir isto lendo 1 Samuel capítulo 17, do versículo 5 ao 7. Fica aquém da perfeição mostrado no número 7 e, portanto, está fadado ao fracasso e finalmente ao julgamento. O número 6 tem essas características. O programa de preparação para esta grande façanha de engano em massa tem sido longo e intensivo desde os primeiros tempos da história da Igreja. A presença do erro e da iniquidade foi então considerada pelo apóstolo inspirado como a operação do mistério da iniquidade em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. E como uma preparação para a revelação da obra-prima de Satanás. O apóstolo João, um pouco mais tarde, declarou que a negação dos falsos mestres, do Pai e do Filho, era o espírito do anticristo. Isto é, a negação da verdadeira relação de Cristo com seu Pai como coexistente, coigual e coeterno. E isto existe até os dias de hoje e vai seguir e vai ser um prato cheio para o anticristo e para os seus seguidores, que já vemos muitos em nossos dias. Ele aponta em consonância com isto que houve a negação da real encarnação em forma humana do Filho Eterno em 1 João capítulo 2, do versículo 22 e 23 e o capítulo 4, versículos 1 a 3. Devemos estar cientes do fato de que toda doutrina que nega a divindade e a humanidade perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo é um ataque às verdades bíblicas e sempre estará presente no espírito do anticristo. Com o arrebatamento da igreja ao céu e o freio do Espírito Santo sendo tirado, permitirá que Satanás exiba sua obra-prima. Essa é, sem dúvida, a plenitude do pensamento do que lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, onde a expressão "o que o detém" refere-se ao espírito corporativo na igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Detém Satanás de se manifestar com seus fantoches, as bestas,
quão rápido o dia se aproxima. Quando vemos a deriva para o erro se tornar uma onda de doutrina que desonra a Cristo. Vastos movimentos religiosos que começaram evangelicamente corretos foram engolfados pelo modernismo e pelo racionalismo e mundanismo. A autoridade das Escrituras, a deidade de Cristo e a finalidade de seus sacrifícios são abertamente negadas. Os que amam o Senhor Jesus e sua vinda devem se separar de tudo de que, de alguma forma, diminua a pessoa, a obra ou a autoridade de Cristo. Os filhos de Deus não podem ser identificados com nada que tenha sabor do anticristo ou prepare o caminho para a sua vinda. O clamor no mundo é: procura-se um homem que resolva todos os problemas dos homens. Sim, e Satanás tem a resposta. Ele dará aos homens o que os seus corações malignos desejam, a própria personificação da maldade. A Bíblia chama ele de o iníquo, o arqui-rebelde contra Deus, a própria personificação do pecado, pois a Bíblia o chama do homem do pecado, a própria essência do engano, a mentira. Paulo, escrevendo aos crentes tessalonicenses, ele disse: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Passagem muito clara a respeito desta besta que sobe do mar, que sobe da terra, de Apocalipse capítulo 13. Ele diz, Paulo segue dizendo: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Aquele que o detém aqui, como já dissemos, é o Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo corporativo, quando com o arrebatamento ele vai ser tirado. Seguindo a passagem diz: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém ou detém até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Note a diferença agora: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso evangelho, para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 2 ao 14.